Vamos abrir nossas Bíblias ainda no livro de Hebreus, capítulo 10. Nós vamos ler juntos. Irmãos, se nós não abrirmos as Escrituras em casa, nós vamos ser bem distante da pessoa e obra de Cristo e do propósito de Deus. Ainda continuamos nossa visão sobre o permanecer. Essa questão de nós fomos salvos e estarmos sendo salvos e seremos salvos definitivamente lá no céu. Nós fomos salvos da condenação do pecado, da natureza de Adão. Fomos salvos da condenação do pecado quando cremos, conforme Romanos 6,11, considerados mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Se você está anotando, anota. Romanos 6,11. Ali é mortos para o pecado. Tem vários textos que dizem a respeito da nossa morte para o pecado. A nossa morte. Crer só que o Salvador morreu não nos traz realidade espiritual. Porque não somente Ele nos substituiu, mas também nos incluiu, nos uniu. Morreu por todos. 2 Coríntios 5, 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange, julgando-nós isto. Morreu por todos, que é Cristo, morreu por nós todos que estávamos nele, unidos nele na cruz, no corpo de Cristo na cruz. Morreu por todos. Ele morreu para nos fazer morrer, como benefício para cada um de nós. Por isso que ele diz, morreu por todos. Logo, todos morreram. E os que vivem, que ressuscitaram, os que vivem, não vivem mais para si mesmos, mas vivem para aquele que por ele morreu. Agora entra o nosso permanecer. Nós falamos a obra da cruz agora inteirinha. Nós falamos 2 Coríntios 5, 14 e 15. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós assim. Morreu por todos, a la cruz, ele nos atraindo. Morreu por todos, logo todos morreram. Agora, mas e os que vivem? Lá no versículo 15. Mas os que vivem, que foram ressuscitados, os que vivem, não vivem mais para si mesmos. Não vivem mais para si mesmos. Não foi isso que nós falamos na introdução aqui? Não vive mais para si mesmo, olhando para as circunstâncias, olhando para aquelas coisas. Não vive mais para si mesmo, mas vive para aquele que por ele morreu e ressuscitou. Agora o permanecer, o viver, o novo viver pela nova vida. É um novo viver pela nova vida. É um novo relacionamento com esse que nos chamou para essa realidade, essa nova realidade, esta nova aliança do meu sangue. Esse novo viver traz tudo novo. Então, Ele está nos chamando a todos aqueles que ganharam uma nova vida, que foram regenerados, ressuscitados. Para ressuscitar, primeiro precisa morrer em Cristo, né? Primeiro nós morremos em Cristo. Quem morreu? Nós, o pecador, morreu no Salvador, quando o Salvador morreu ali na cruz. Amém? Em Hebreus capítulo 10, versículo 19, ele diz: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Você lembra sexta-feira como nós falamos? Nós falamos essa entrada pelo sangue, o véu que se rasgou
de cima para baixo, não de baixo para cima. Não é obra do homem para alcançar aquilo que é de Deus, mas aquilo que é de Deus, ele desce para alcançar o homem naquilo que ele não tem de Deus, que ele perdeu lá no Éden. Mas agora o Senhor está reconstruindo. Mas para ele construir de novo, ele tem que desfazer o velho para estabelecer o novo. Ele precisa tirar de nós o velho homem para que ele possa estabelecer um novo homem, conforme Efésios 4:24, é um novo homem criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedente da verdade. Você coloca aí na sua linha, no seu caderno, Romanos 6,6, na frente, Efésios 4:24, porque o 6,6 vai falar do nosso velho homem, foi crucificado. Agora o novo homem, Efésios 4:24, mas ele está formando em nós esse novo homem. Processo, anote aí, não vai procurar o texto lá não, que alguns vai ter dificuldade e a gente já está lá para frente. Muito bem, mas nós temos agora, ele veio, lembra que nós falamos de Hebreus capítulo 3, versículo 1, por isso, o que são os santos? Postos à parte. Nós éramos comuns, um único povo perdido, condenado a viver eternamente separado de Deus. Agora, eles estão dizendo ele diz, por isso, os colocados à parte, postos à parte, santos irmãos. Eu fico pensando, essa igreja do Evangelho da Cruz, se cada um tiver essa convicção plena, que ainda pode pecar, mas ele é santo colocado à parte. Eu sou irmão santo, colocado à parte por esse que me separou, colocado à parte, para ter um tratamento pessoal com ele mesmo. Agora ele vai trabalhar em nós. Em Filipenses 1,6, aquele que iniciou em vós a boa obra, há de completá-la. É esse trabalhar até o dia de Cristo Jesus, o trabalhar dele em nós, para que o nosso trabalho seja resultado do trabalhar dele em nós. Irmã, assim, quando a gente ouviu um negócio desse, eu falei, nossa, como seria tão mais fácil o nosso caminhar se nós soubéssemos disso há 30 anos, 20 anos atrás, mesmo com a obra da cruz, a novo nascimento, regenerados. Todo o nosso trabalho, tanto para Deus quanto em casa, o nosso trabalho, onde vamos beneficiar alguém, fazer o bem a alguém, contribuir para o bem de alguém, seja espiritual ou não, seja familiar ou não. Todo o nosso trabalho deve ser fruto do trabalhar de Deus no nosso interior. Você já pensou você cuidando dos seus filhos, sabendo que é o trabalho de Cristo, você como filho dele, ele como pai trabalhando e você filho, para você agora trabalhar na vida dos seus filhos, do jeito que o Pai Celestial trabalha na sua vida, que você erra também na vida dos seus filhos? Que coisa linda vai ser, que forma graciosa vai ser, prazerosa vai ser.
Daí você pode dizer, os filhos, alguns filhos meus não respondem aquilo, mas nós também não respondemos ao Pai Celestial. E Ele desiste de nós? Não. Ele continua trabalhando? Continua. Antes da sua crucificação, o Senhor Jesus Cristo disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Mas quando Ele foi para a cruz, Ele disse: tetelestai, terminei o meu trabalho. Mas por que agora Filipenses 1,6 de novo, estou repetindo, aquele que iniciou em vós a boa obra há de completá-la até o dia de Cristo. Por que Ele disse? Porque é o Espírito Santo que está trabalhando agora, até a sua morte na cruz, quando o Senhor Jesus disse: tetelestai, tudo está consumado. Essa função do capítulo 3, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo. Esse apóstolo, que a palavra apóstolo significa enviado. Quem tirou o dedo de Hebreus 3? Apóstolo é um enviado com uma missão. E quando ele estava na cruz, ele disse: como uma missão, ele veio com a missão. Ele é o apóstolo com letra maiúscula. Os outros são apóstolos com letra minúscula, mas esse apóstolo é letra maiúscula, que é o Senhor Jesus Cristo. Ele diz assim: tetelestai, tudo está consumado. Por que ele diz que é aquele que iniciou em vós a boa obra de completá-la? Quem que vai estar completando esta obra? Quem que vai implantando o Salvador dentro daqueles que foram salvos? Quem que é aquele que estará formando a vida do Salvador no interior desses que foram salvos? Por isso que ele vai desenvolver a vossa salvação, desenvolver o Salvador em você, sendo transformados de glória, de Cristo, mais Cristo, mais Cristo, mais Cristo. Quem é? É o maravilhoso Espírito Santo, implantando a vida de Cristo, chamando a nossa atenção, está na pessoa do Filho. Ele me glorificará. É função do Espírito Santo, está formando Cristo em nós. Mas para isso Ele vai proporcionar alguma situação na nossa vida, para chamar a nossa atenção. Quando tudo está maravilhoso, tudo que a gente considera maravilhoso, uma das primeiras coisas que a pessoa faz é esquecer de orar, esquecer de ler Bíblia. Mas quando a coisa aperta, primeiras coisas, a igreja ora, nós estamos orando, não é assim? Por que quando está tudo bem a gente... Sabe por quê? Porque a gente não permanece. Começou com uma doença, um problema sério familiar, na nossa própria pele. A gente começou a orar, ler a Bíblia, querendo as promessas de Deus que se cumpra na nossa vida. Nós estávamos andando assim. Aí daqui a pouco o Senhor resolveu atender as nossas carências. Parece que tudo ficou mil maravilhas. A gente não permaneceu, porque nós tiramos os olhos da suficiência de Cristo. Derrota, fracasso. Você para de abrir a Bíblia, a gente para de amar as Escrituras. De vez em quando em casa fica assim: mas Senhor, Tu sabes que não é esse papel, essa letra, mas o que essa Bíblia revela? Oh meu Senhor, isso aqui não é idolatria, que pode jogar. Mas a revelação das Escrituras, as verdades. Mas aqui, irmãos, olha uma oração que eu nunca fiz, mais ou menos, mas pouca gente faz. Alcança, Senhor,
dê mais de mim para ti. Alcança, Senhor, mais de mim para ti. Isso aqui não é oração de religioso. O religioso faz: Senhor, eu quero alcançar mais de ti para mim. Esse eu vou buscar uma bênção. Eu vou reunir para ser abençoado. Isso aqui é o inverso. Nós vamos ser abençoados quando houver essa demais. Mas é bênção reais, vinda do trono de Deus. Olha, alcança, Senhor, dê mais de mim para ti, para que eu possa responder a tudo aquilo que o Senhor fez, para aquilo que o Senhor me alcançou. Senhor, alcança-me mais de mim para ti, para ti, para ti, Senhor. A gente fala para mim. Por isso que eu não gosto desses cânticos, tudo para mim, para mim, para mim, para mim. Vocês estão perdendo a visão. Me consola, me faça, me traz, me faça, Nós precisamos analisar essas coisas, inverter. Não é tão precioso isso daqui. Eu não sei como chega no seu coração, mas quando eu estou ouvindo, quando eu ouvi isso daqui, ó, pastor orando isso, esse homem é um homem que tem relacionamento com a pessoa de Cristo. Aí ficou todo envergonhado. Eu que penso que tenho 30 textos na cabeça de cor, de que adianta se eu não tiver relacionamento? Não adianta. Pode me fazer soberbo, pode me fazer soberbo, isso vai me atrapalhar. Voltando na historinha, aquela médica cubana que ganhou muita gente para Cristo, a mãe dela, no tempo Fidel Castro, quando ainda era aquele regime, ela ia presa, ela ficava um dia na cadeia, dava um papel em branco para ela com caneta, escreve tudo a respeito da sua vida. Passava 5, 7, 10 dias, outro papel em branco, escreve tudo. Eles queriam saber se tinha coerência. A primeira, que foi 7 dias antes, depois agora que faz 30 dias, se tem coerência. Permanecer. Depois do pau comendo nas costas, passando fome, na prisão, eu quero ver se ela escreve a mesma realidade com esta pessoa que ela diz que crê. Como nós somos no meio das tribulações da vida, nas dificuldades da vida, se nós estamos permanecendo. Mas sabe quem nos sustenta? Nós não podemos deixar de lado a palavra, que o Espírito Santo vai trabalhando em nós, vai inculcando em nós, vai fazendo prosperar essa palavra, causar efeito em nós essa palavra. Por isso que nós precisamos de tempo com a palavra. É tempo em casa, no nosso dia a dia. Palavra. Quando eu pego uma mensagem que me fala ao coração, eu ouço ela 15 vezes
E cada vez renova, porque vai conferindo com a minha vida, e eu vou vendo que eu não tenho aquilo. Olha que eu anotei: alcança, Senhor, mais de mim, alcança mais de mim, para ti, para ti. Não estou pedindo nada para mim. A gente pede muito. É um tal de pedir para Deus resolver problemas que a gente enfrenta no dia a dia, mas por que a gente não se relaciona com Ele? Esse primeiro amor. A gente troca os amores, mas para Ele nos levar a essa posição, nós precisamos ser alertados pela própria verdade. Esse apóstolo, esse verdadeiro apóstolo, vamos voltar lá? E de Hebreus 10: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus. Lembra que nós falamos aqui, que é no Santo dos Santos, só o sumo sacerdote que poderia entrar, uma vez por ano. Agora não. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu, o véu se rasgou de cima para baixo, e agora nós todos temos acesso, mas para entrar temos que passar pela porta. E o Senhor disse: eu sou a porta. Eu e você temos que entrar pela porta. A porta é Cristo na cruz, para ter um novo viver. Nós vamos ter o Shekinah de Deus, a presença gloriosa de Deus. Agora nós vamos ter a presença gloriosa de Deus como o sumo sacerdote tinha no lugar. Agora não. Nós somos o lugar da manifestação da pessoa gloriosa de Cristo. Nós. Ele nos fez. Só que para que a gente comece a desfrutar disto, ele nos chama a atenção. Se deixa aí em Hebreus 10, você vai dar uma olhadinha lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 18. E todos nós, vamos ler juntos. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de Cristo em Cristo, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. Agora com o rosto rasgado, desvendado. Houve lá no templo o véu que se rasgou de cima para baixo, mas para nós é necessário que Ele rasgue o véu em nós, o nosso véu. Que nós temos como um véu na nossa frente, na nossa vida. Por isso que agora ele diz assim: com o rosto desvendado, como um véu rasgado que temos agora, temos que ter, para podermos ver, podermos compreender aquilo que Ele já nos chamou. Irmãos, não é uma salvação no passado e agora estou aguardando a minha salvação eterna no céu. Olha só que coisa distante. Fui salvo há 30 anos atrás e agora estou aguardando a posse eterna, da salvação eterna. E nesse meio fica um vácuo. Fui e serei.
Só isso. E esse meio sendo transformado, sendo transformado de Cristo, mas Cristo, porque quando nós nascemos de novo, Cristo vem viver em nós diariamente, não mais eu, mas Cristo. Naquela circunstância, não mais eu, mas Cristo. Sempre, não mais eu. Você vai fazer algum trabalho para o Senhor, em nome do Senhor, servir a sua família, em nome do Senhor, não mais eu, mas Cristo. Não mais eu, mas Cristo. Não é só para salvação, só. Deus nos livre de considerar algo pequeno a salvação. É plena e ela é poderosa a salvação. Mas o Salvador, vivendo agora naqueles que foram salvos, tem um propósito de Deus em nós, para Deus. Não é para nós, é para Ele. E se nós não nos engajarmos nesse propósito, nunca vamos ter descanso. Nós não vamos ter descanso no nosso dia a dia. Ninguém descansa vivendo em indiferença, vivendo indiferente com as coisas que Deus já estabeleceu para os seus filhos. Ninguém vai ter descanso. E é simples. Um filho desobediente aos pais, por mais que ache que está tudo bem, esse filho sabe que não está no seu devido lugar, não tem descanso. Ele não descansa. Por isso que a gente vê agitação, porque não tem descanso. Por isso que você vê às vezes pavio curto. Por isso que você vê uma pessoa desnorteada, porque está em desobediência, não tem descanso. Não adianta pegar na goela e deixa o Senhor gracioso e vamos continuar com a vida de Cristo, trabalhando pelo trabalho de Cristo em nós, e o Senhor vai trabalhando. Não adianta cobrar santidade em alguém que não foi tornado nova criatura. Não adianta passar uma visão de Deus a alguém que está com o seu véu ainda não rasgado, não desvendado. Não vai querer, não vai enxergar. É você conduzir um cego e falar para ele: cego, cuidado que ali na frente tem um buraco ali. Cuidado, cego. Ele não enxerga. Ele não tem visão. Então, queridos, o verdadeiro véu já foi rasgado. Lembra que nós lemos lá? Mateus 27, 50, 51. Vamos olhar de novo, Mateus 27, 51. Esse é o verdadeiro véu, para termos acesso à presença. Só que hoje, não é só a presença, nós fomos feitos habitação de Deus. Mateus 27, 51. Pode ler. Pode ler, irmãos. De alto a baixo, tremeu a terra, tremeram os seus rochas.
Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. É Deus que faz, não somos nós. Amém? Aí nós tivemos livre acesso. Depois lá em João, vou voltar um pouquinho nessa questão, em João 19:34, mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Lembra? Sangue e água. O que significa o soldado com uma lança de baixo para cima? E o sangue, ele fica em cima. Tem um nome isso, de um sangue, quando é plasma, fica em cima, que é tipo de uma água, e embaixo fica o sangue sólido. E o soldado, de baixo para cima, quando ele colocou aquela lança, ele tocou e saiu sangue primeiro, porque estava embaixo, e água. O que significa o sangue e a água? O sangue, ele significa remissão de pecados, trata dos nossos pecados, o sangue. E a água, regeneração, novo nascimento. Inclui os dois nessa obra de redenção do homem, da salvação do homem. O sangue, por isso que nós temos livre acesso, pelo corpo de Cristo, na sua carne e na cruz, né? Agora, dê uma olhadinha em Tito, que esta água da regeneração, Tito, capítulo 3, 4, versículo 4 a 7, ele diz: quando porém, então podemos ler juntos, quando porém se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, juntos, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador, a fim, o que ele quer dizer a fim? Propósito. Não é só fez isso e está acabado, para um propósito, a fim de que, justificados por graça, nos tornemos seus herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Uma vida, aquela que crê que foi salvo há 10 anos atrás e aguarda ou a vinda do Senhor, ou a ida dele lá com o Senhor, fica uma vida sem propósito. É uma vida sem propósito, sem sentido. Ele não vê a hora de ir embora com o Senhor. Mas muito desse que diz que não vejo a hora de ir com o Senhor, a hora que vem uma doença, cai no desespero, porque sempre viveu uma vida sem propósito. Aí não tem descanso. Que não permaneceu. Não foi uma vida continuada na vida de Cristo, crescendo dentro dessa pessoa, sendo transformado. Ele fala: eu fui lavado,
por uma obra da regeneração. O Espírito Santo operou isso, mas eu fui, e eu aguardo. E agora? Eu estou sendo o quê? Contribuindo para a obra de Deus. Qual obra de Deus? Uma vida sem propósito, uma vida infrutífera, uma vida vazia, uma vida sem responder ao propósito. Não tem sentido. Quantos anos na minha vida eu só pensei a respeito disso? Eu já fui salvo, agora eu tenho que trabalhar na igreja, trabalhar na obra de Deus na igreja, e depois aguardando a salvação. Mas e o meu trabalhar na igreja? Que eu tenho que trabalhar na igreja? Ou o meu trabalho na igreja é resultado do trabalhar do Espírito Santo na minha vida? Eu não sabia disso. Aí é muito no muque. Aí sentia condenado porque não trabalhei na igreja. E tem muita gente dentro das igrejas hoje que fala: eu tenho que fazer alguma coisa lá dentro da igreja. Por que você não pensa, eu tenho que ser alguma coisa então para Deus lá na minha casa onde eu vivo? Aí não pensa. Por isso que você pergunta para algumas pessoas: você é salvo? Eu sou. Estou no coral da igreja há 30 anos. Eu sou presbítero da igreja há não sei quantos anos. Eu sou diácono não sei quantas vezes. Olha a ideia. Porque a própria igreja formou esse tipo de ideia. Não é assim que o Senhor. Foi para isso que o Senhor chamou. Está atribuindo obras para dizer que você tem um relacionamento com Deus através das obras? Não por obras de justiça praticadas por nós. Você não acabou de ler o texto? Você acabou de ler o texto. Vou repetir: nós não fomos salvos pelas obras, e nem seremos santificados pelas obras. Nós não fomos salvos pela obediência da lei, e nem seremos santificados por obediência de lei, por praticar leis. Nós somos salvos pela graça, e vamos ser santificados pela graça. E a graça é aquele que veio cheio de graça e de verdade, por um relacionamento com o Senhor da graça. Por isso que o nosso dia a dia é conhecer o Senhor, não encher a nossa mente de conhecimento, mas que Ele enche o nosso interior de relacionamento com aquilo que Ele é. E sem a palavra de Deus não temos. Relacionamento com Cristo me fala o seguinte: ame a sua esposa como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Mas eu não vou ter o amor de Cristo pela minha esposa se primeiro eu não tiver relacionamento com esse Jesus Cristo. É essa fonte aqui que eu não posso cortar, porque depois o outro vai ser fruto. E se eu for aqui e não lá, vai ser fachada. Qualquer contrariedade danou tudo. Toda fonte de submissão começa em Cristo. A obediência começa em Cristo. Tudo começa na pessoa de Cristo. Eu tenho que ser obediente na marra. Tenho que amar o meu marido, ser submissa ao meu marido. Se você primeiro não aprendeu submissão em Cristo, você não vai ser submisso ao seu marido, mesmo que você mostre alguma atitude de submissão, mas Deus não vai ser glorificado através dessa submissão sua, porque não vem dele, não está vindo do seu relacionamento com ele, está vindo de um ensino que você
encheu sua cabeça desse ensino, e você diz que eu tenho o quê? Eu não tenho que amar a Regina como Cristo amou a sua igreja e deu a sua vida por ela. Se eu tenho esta palavra imputada no meu coração pelo Espírito Santo, isso eu preciso saber disso para eu ter consciência. Mas eu sei que esse amor por ela vai ser do relacionamento que eu ganhei do amor de Cristo em mim. Aí eu não vou cobrar nada em troca. Se for correspondido, aleluia, é muito mais do que graça. E se não for correspondido, eu já recebi a graça deste amor de Deus, amar uma pessoa que não me corresponde a esse amor. É loucura, né? Mas claro que é loucura. A vida de Cristo é loucura. Aí vem casal da igreja evangélica, falar: acabou meu amor, então eu vou terminar. Claro, o seu amor é humano, o seu amor não é divino. O seu amor não veio da pessoa de Cristo. Vem fruto de um relacionamento que aparentemente estava tudo mil maravilhas em um tempo. Mas agora que as coisas estão tão diferentes, acabou o amor. O amor de Deus acaba? Não, o amor de Deus não acaba. E se está só o amor de um homem por uma mulher, de uma mulher para um homem, isso acaba mesmo. Aí já procura, já caçar outros relacionamentos, fracassados de novo, e assim vai indo, um abismo chamando outro abismo, enquanto o amor de Deus não invadir esse coração, esse interior, para que essa pessoa ame o seu marido, ame a sua esposa, com esse amor que diz em Romanos 5,5. Uma das missões que eu encarei já desde o início, e agora cada vez está ficando mais forte, é contribuir para que Cristo seja formado na vida de vocês, plenamente. Mas se eu não tiver com essa tarefa na minha vida, eu não vou contribuir em nada. Agora não tome, não deixe que só o pastor. Vamos tirar esse negócio daí. O pastor não me visitou? Não. E você visitou fulano de tal? Por que tem que ser o pastor? Nós todos somos ovelhas. Todos somos ovelhas. Eu também sou ovelha. E você também pode visitar alguém. Você tem o que ensinar uma pessoa e outra pessoa. Você tem como contribuir para a edificação do corpo de Cristo. Ou pensa que é tudo o pastor? Esse sistema aí arcaico, esse sistema falido, onde só o pastor vai orar uma necessidade. Pastor, vem orar aqui. Pastor, vai falar com fulano de tal. Pastor, cadê os irmãos que têm sido trabalhado com esse pastor do Salmo 23, que não tem nada que dar para os outros? Você tem que ter. Se ele se deu por você, está em você, você não tem? Então está só na sua cabeça que você é nova criatura. Ainda não é nova criatura aqui no interior. Todos nós temos, irmãos. Se for salvo, regenerado, tenho que compartilhar, tenho que dividir. Não é só o pastor, não. Mas eu tenho isso em mente. Quero que Cristo seja formado na vida de vocês, como Ele tem trabalhado na minha vida. Todos aqui são ovelhas, sendo ovelhas maduras, experientes, não tão experientes com a vida, mas experientes com a vida, com letra maiúscula, que experimentam, que vivem, que desfrutam do responder a esse chamado glorioso
de viver por Ele, viver para Ele. Mas se não for nova criatura, tudo que eu estou falando é religião, é legalismo, insuportável. Peça isso ao Senhor. Senhor, conforme diz, ainda eu tenho que decorar. Alcança, Senhor. Alcança, Senhor. Dê mais de mim. Dê mais de mim para ti. Só quero ter reações do trabalhar de Cristo. Coloque isso no seu coração. Que as minhas reações sejam fruto do meu relacionamento, não com a minha natureza terrena, péssimo, mas que seja fruto do trabalhar do Senhor na minha vida, em tudo, até a compra que eu vou fazer no mercado, até a compra quando eu vou passar meu cartão de crédito, não dar o passo além da perna, não comprar uma coisa que eu não tenho condição de comprar, porque eu quero honrar o meu Senhor. Aqui nas obrigações que eu assumo, eu quero honrar meu Senhor. Eu não vou comprar uma coisa de marca de R$800, sendo que o meu 400 já me deixa sufocado. Por que eu vou gastar os 800? Para dizer para os outros que eu tenho uma coisa, que eu não tenho condições? Está preocupado com a opinião dos outros? Com os rudimentos desse mundo? Está preocupado com o aplauso? As glórias desse mundo? Se eu não tenho condições, eu não tenho. E está acabado. Eu tenho que aprender com o Tiago, do Elias e Ruth. Não adianta, o pai não vai comprar. Não adianta, o pai não vai comprar. É assim que ensinar nossos filhos. O pai não vai comprar. Esse preço o pai não vai comprar. Porque o pai está colocando o caráter do pai no filho. E o filho sabe o que está no caráter do pai. Ele sabe aquilo que o pai vai aceitar ou não. Está ensinando o filho, formando o caráter do pai e do filho. Por que tantos filhos rebeldes? Porque os pais não trabalharam o caráter deles na vida dos filhos. Nós fracassamos, irmãos. Eu faço parte desse grupo. Quantos fracassos, que a gente não sabia nada disso. Imprimir o caráter de um pai, uma mãe e um filho. Muitas coisas que os filhos hoje ainda não foi formado o caráter do pai, dos pais no filho, ainda eles pedem, mas a hora que foi formado o caráter do pai nos filhos, eles já sabem que não adianta pedir, ou eu posso pedir. E assim as nossas orações. Eu não vou pedir isso para o meu Pai Celestial, porque Ele formou o caráter dele em mim. Isso eu sei, porque por aquilo que Ele me ensinou, que isso não vai ser bom para mim. Porque Ele já me ensinou que não vai ser bom para mim. Eu não vou pedir, eu vou agradecer. Eu vou continuar amando, e louvando, e adorando.